Olá, o vídeo de hoje é uma pré-live do que eu vou estar fazendo mais à noite, a partir das 20h30, numa live onde eu vou estar recebendo perguntas e esclarecimentos a respeito dos 3 erros clássicos que se cometem na serra circular de bancada. Eu optei em fazer um vídeo explicando o funcionamento, até porque eu já estou de volta à oficina e vou estar ainda realizando lives com relação à segurança e à forma que você deve proceder em máquinas dentro da marcenaria. Porém, a serra circular de bancada é melhor que eu fizesse nesse momento que eu estou retornando à oficina. Então, inicialmente esse vídeo é para esclarecer os 3 erros mais gritantes que se cometem no uso desse tipo de equipamento. Então, primeiramente, o erro principal, que é toda vez que você vai fazer algum tipo de manutenção, de limpeza ou até mesmo de troca de lâmina, né, de disco, você precisa desligar a máquina para que você tenha total segurança e não corra nenhum tipo de erro ou de risco na hora desse manuseio que eu acabei de me referir. Bom, as perguntas que os amigos possam vir a ter, dúvidas ou esclarecimentos, adianto que estarei fazendo na live hoje a partir das 20h30 no meu canal, João Petim. Então, vamos lá. Primeira coisa é desligar sempre as máquinas para que você possa ter total segurança. Eu vou colocar agora a câmera no tripé, que é para poder ter uma circulação melhor e ao mesmo tempo estar esclarecendo. O segundo erro que nós cometemos no manuseio desta máquina, que é um erro, pode parecer uma coisa insignificante, mas não é. Que é na hora que você for cortar qualquer madeira ou mesmo chaparia, você tenha o cuidado de estar sempre colocando o disco 3 dentes acima do nível superior da peça que você vai cortar. Então, normalmente, como essas máquinas, elas têm um sistema de elevação, então é comum que as pessoas passem demais o disco acima do nível da madeira. Essa técnica, ela se chama a técnica dos 3 dentes, ou seja, você deixa apenas 3 dentes. Então é o que eu vou fazer agora. Deixa 3 dentes acima, 3. O primeiro aqui não está, nem o quarto, então 3 dentes acima do nível da madeira ou da chapa que você vai cortar. Se você ter isso como um procedimento padrão, você evita algum acidente e também você evita um outro detalhe que eu vou estar falando, que eu fiz propositadamente, que é a retirada do cutelo divisor. O cutelo divisor nessa máquina, ele não sobe junto com a lâmina. Por ser uma máquina um pouco mais antiga, o sistema fica à parte. Nas atuais, o cutelo divisor é preso no sistema de elevação, então ele vai subir junto com a lâmina ou descer junto com a lâmina. Então isso vai te dar uma outra situação, que é o quê? Que é que a madeira ou a peça que você esteja cortando não sofra o efeito kickback ou o efeito rebote, chicote, né? Que é quando você coloca a guia paralelo, né? E na hora que você está levando, chega aqui no final, a madeira dá uma saída e aí ela vem com o giro do disco, ela vem para cima do operador. Esse é um perigo tremendo que acontece com esse tipo de máquina. Então esse é os 2 grandes erros. Primeiro, a altura, né, do disco. Se você se acostumar a trabalhar com o disco embaixo, 3 dentes apenas acima do nível da madeira e com o cutelo divisor, você tem uma segurança maior. O cutelo divisor aqui da minha máquina, é como eu falei, ó, é esta peça aqui, ó. Ela encaixa aqui e aí
logicamente você tem que prender lá na fixação, e aí ela tem o que? Ela evita que as duas metades que já foram usinadas, cortadas, se aproximem lá na saída, principalmente em tábuas muito largas, né? E principalmente também nesse sentido aqui, ó. Quando você vai cortar a peça e que você utiliza pouca largura e muito comprimento da peça. Isso aqui você faz, acontece esse jogo aqui. E aí você pode ter o efeito kickback, quer dizer, ela dá uma travada e joga para cima do operador. Primeiro, recapitulando, o primeiro grande erro é fazer a manutenção, ou troca de lâminas, ou limpeza da máquina sempre com o cabo desligado. Esse é um erro que todo mundo comete e deixa ligado para facilitar, e na verdade você não está facilitando, você está acrescentando uma chance maior de um acidente. O segundo é um efeito duplo, né, que é os 3 dentes acima do nível da madeira e o cutelo divisor. Tá? Eu logicamente retirei o cutelo para explicar melhor isso, para que os amigos possam entender. O terceiro grande erro, existem outros, existem vários erros que se cometem aqui nessa máquina, mas os 3 principais são esses, né? E o terceiro seria o não uso dos equipamentos de segurança, os EPIs, né? Equipamentos de segurança individuais, que são a máscara de proteção a pó, tá? Você precisa usar, principalmente quem usa laminado, MDF, tá? Além das madeiras e chaparias. O abafador, porque o barulho da máquina é muito alto, ele só não é mais alto do que as tupias e na verdade, do que os desengrossos, né? E até os desempenos. E proteção, óculos de proteção ou máscara de proteção para os olhos, ou a máscara facial. Eu uso essa daqui até porque agora, depois da cirurgia, eu não tenho mais o meu óculos de correção, né, de grau, então eu tenho que usar essa máscara, esse óculos aqui, essa blindagem, que ela blinda bem, ela tem ventilação, então não tem problema de dar uma embaçada. Então esses são os 3 erros clássicos. Mas eu vou falar de mais um erro, eu sempre acrescento, né? Então mais um erro que é justamente também na hora que você está fazendo usinagem, que seria o quê? A falta dos empurradores. Eu tenho aqui 3 tipos de empurradores que eu uso nessa máquina. Logicamente que esse é o que vem com a máquina, tá? Ele vem tanto aqui nessa serra como na serra de fita. É um empurrador que você fica sempre fazendo, empurrando a madeira na hora do corte, né? Você está aqui empurrando contra o batente, contra a guia, né? A guia paralela, e aí você não tem a passagem da mão próxima da lâmina. Os outros 2 que eu tenho também são esses, porque eu uso eles, um empurrando e o outro levando de encontro ao batente, para que mantenha uma linha de corte precisa. Porém, existe mais 2 que eu também utilizo, que é esse aqui. Aí vai uma explicação. Poxa, Petinho, mas 2 tipos diferentes, eu já vou explicar esse daqui. Esse aqui é o seguinte, na hora que você está com peça muito pequena, ou com peça muito comprida, na hora que você está fazendo a usinagem, é normal que lá, na hora que passou já pelo disco, a tábua dê uma levantada. Por quê? Porque o sentido do disco é contra o operador. Então há uma tendência da entrada do dente aqui na madeira, e ele entra, né, na madeira, porque o corte ainda está sendo finalizado e você está empurrando, então há uma tendência de que a peça levante. Então se você tiver com esse empurrador aqui, pode ser que ela jogue, dependendo da posição, da forma como você esteja, ela joga. Então aqui, por ter uma base de apoio maior, você consegue manter a tábua ou a peça sobre a mesa, né? Pressionada sobre a mesa, e a outra aqui, quando você pressiona contra o batente para manter linha de corte. O detalhe é que essa peça aqui, esse empurrador, ele passa muito próximo do disco, então é melhor ele do que a mão. Outra coisa que nós também sabemos é que nessas máquinas, essas tampas que se chama zero clearance, né? Lá fora se chama zero clearance, que é uma tampa que você retira para fazer a troca do disco, ela é vermelha, ou ela é uma tonalidade diferente do restante do tampo. Por quê? Porque é um limite para você saber até onde você vai com a mão.
porque você está aqui cortando e levando a peça, né? E aí na hora que você chega próximo, você já tem que tirar e colocar o empurrador. Mas acostume-se desde o início a usar os empurradores, é mais tranquilo. E esse empurrador aqui, como vocês podem ver, ele é mais fino. Para que ele serve? Ele serve exatamente para que eu pegue peças. Eu vou só tirar vou deixar o cutelo aí, tudo bem. Para você pegar peças pequenas e estreitas de corte. Então você está aqui com o batente, né? E aí você tem que ter um cuidado muito grande, porque como essas tampas aqui, elas têm uma folga de um dedo, de um indicador, então o que acontece? Se você pegar peças muito finas, ela acaba entrando aqui, você tem um problema de um estouro de madeira. Então esse detalhe, você, na hora que você está passando aqui, lembrando sempre, ó, 3 dentes, aqui está com 4, então vou abaixar um pouquinho mais, para ficar 3 dentes, olha, 3 dentes, e aí você está passando, e aí sim eu uso um empurrador mais fino, até porque na hora que eu vou levar, ele não pega no disco, ele consegue pressionar a madeira, né, para baixo aqui apoiada no tampo, e eu posso até usar esse outro empurrador até o limite do disco, depois eu vou com esse aqui até o final. Uma outra coisa muito importante é que, lógico, se o disco está a 3 dentes e não está lá em cima, você não tem o perigo do disco estar aqui próximo da mão na hora que você estiver cortando. Uma outra coisa, peças mais finas do que essa, ou seja, menores de 10 milímetros de espessura, ela com certeza vai cair aqui no canal entre o rasgo da mesa e a lâmina. Então eu uso um outro procedimento, eu coloco uma chapa de Eucatex fina ou de compensado como apoio aqui, para que eu tenha folga somente do disco e eu possa cortar, sarrafiar peças mais estreitas do que 10 milímetros, tá ok? Então pessoal, essas são as dicas, são na verdade várias dicas, né? E ao mesmo tempo uma amostragem dos 3, mas na verdade 4 erros, né? 4 erros que se cometem. Então acostume-se desde o início a usar esse tipo de procedimento para que você não tenha nenhum tipo de decepção ou surpresa negativa no uso de uma máquina dessa. Hoje à noite, às 20h30, eu vou estar respondendo as dúvidas e perguntas sobre este vídeo que eu acabei de mostrar, e obviamente vai melhorar bastante a qualidade, porque todos vão poder assistir o vídeo primeiro. Eu vou estar postando esse vídeo antes da live, né? Bem antes da live, provavelmente depois do almoço, e aí à noite, às 20h30, hoje, eu estarei respondendo numa live as perguntas ou dúvidas sobre esse procedimento que eu acabei de mostrar, ok? Até mais tarde.